O que é despertar espiritual? Segundo o psiquiatra suíço Carl Jung, o despertar espiritual é um aspecto transcendental da individualização, assim sendo, o despertar está relacionado à percepção de cada um em relação ao mundo que o cerca. Ou seja, a pessoa passa a perceber e se conectar com o universo, com a espiritualidade, as energias e tudo que o cerca, além do material ou físico. Jung, um dos fundadores da psicologia analítica, acreditava que a jornada espiritual está intimamente ligada ao desenvolvimento psicológico e à integração do inconsciente, ou seja, o despertar espiritual. Para Jung, é uma jornada em direção à autenticidade e à plenitude, em que a pessoa se alinha com seus verdadeiros valores e propósitos, co-criando uma vida mais conectada e presente. Vale frisar que a ideia do despertar espiritual foi difundida no mundo ocidental por Carl Jung, que descreveu esse processo individual como o retorno ao self original, o que significa um reencontro ou reconexão com a essência humana. Quais os sinais do despertar espiritual? Segundo especialistas, há alguns sinais comuns apresentados por pessoas que estão em processo de despertar espiritual, como a sensibilidade e a intuição mais afloradas, percepção das sincronicidades do universo, sensação de déjà vu, necessidade de conexão com a natureza, sensação de solidão dentre outros sentimentos e sensações. Geralmente essa sensação de acordar para este outro lado da existência além da matéria é desencadeado por uma situação de desconforto ou descontentamento com um ou mais aspectos da vida. Alguns chamam de ponto da virada, ponto de ruptura ou breakpoint, em que uma situação limítrofe ou traumática, como um acidente, uma doença grave, a perda de um ente querido ou do emprego, por exemplo, geram na pessoa uma profunda reflexão e a busca por respostas. Processos relacionados com o despertar espiritual. Alguns processos são comuns aos indivíduos que experimentam essa sensação de despertar espiritual. É importante ressaltar que essa sensação de acordar é apenas o primeiro passo no longo caminho para a iluminação. Isso significa que o processo todo é constituído de diversas etapas. Conheça agora algumas delas. Os dogmas e padrões sociais começam a ser questionados. Há uma sensação de inadequação ao mundo que o cerca. A consciência começa a separar o que é o ego, a mente, o corpo e o espírito. Os dons, talentos e habilidades começam a ser... O processo de despertar espiritual é único para cada pessoa, e diversas sensações como agitando angústia. O que é ter um despertar espiritual? Para Carl Jung, o despertar espiritual é um processo de autoconhecimento e individualização que permite que uma pessoa descubra sua verdadeira essência. Jung acreditava que enfrentar esses aspectos ocultos torna a pessoa mais autêntica e equilibrada. O processo de despertar envolve a integração de diferentes aspectos da psique, inclusive o que se chama de conscientização da sombra, que representa os traços e emoções reprimidos. Além disso, o despertar espiritual se conecta com os arquétipos do inconsciente coletivo, que são símbolos universais presentes em mitos e sonhos. A compreensão desses arquétipos proporciona uma sensação de pertencimento a algo maior, levando a uma experiência espiritual rica. Os sonhos, segundo Jung, servem como uma porta de entrada para o inconsciente e revelam aspectos emocionais importantes. As experiências místicas e transcendentais também levam a uma percepção de conexão com o cosmos e um sentido mais profundo de propósito. O que acontece depois do despertar espiritual? Reconhecer o despertar espiritual é algo muito pessoal. Uma sensação de que você enxerga o mundo e a si mesmo de uma nova maneira mais conectada e profunda. Geralmente surge como um incômodo ou um sentimento de que existe algo além da rotina diária, um chamado para buscar respostas sobre o propósito de tudo. Surge uma paz diferente ao se conectar com a natureza ou ao refletir sobre a vida, e certas preocupações materiais e antigas certezas já não fazem tanto sentido. Poderá surgir uma vontade de entender emoções e pensamentos mais a fundo, de aceitar tanto as luzes quanto as sombras, aquilo que antes você talvez preferisse ignorar. Outro sinal é a mudança nos relacionamentos e no que se valoriza. As conversas rasas já não satisfazem
e surge a busca por conexões mais autênticas, seja com pessoas com a própria essência ou com uma força maior. O despertar espiritual é mais sobre a caminhada do que sobre a chegada. Com o tempo, a visão do mundo muda e o que importa passa por uma transformação e aos poucos aprendes a viver.